Olá, minha Paraíba, estamos ao vivo, começando a partir de agora mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. Hoje, dia 2 de maio, estamos há exatos 5 meses para a eleição de governador. Na Paraíba, são 5 partidos que já anunciaram os nomes que pretendem colocar nas ruas para avaliação do eleitor. E a TV Arapuã, claro, trará todos eles aqui para os debates que já são a marca das eleições na Paraíba. Mas antes, vamos esquentando o cenário e hoje você acompanha aqui um debate com os aliados dos 5 postulantes ao governo da Paraíba. Cada um pronto para dizer o que é que decidiu apoiar e por que é que a Paraíba deve votar ou em João Azevedo, ou em Pedro Cunha Lima, ou em Veneziano Vital do Rego, ou em Nilvan Ferreira, ou em Adjane Simplício. Ficou curioso? Segura aí que o Frente a Frente está no ar. Boa noite, minha Paraíba. Você acompanha a partir de agora o debate aqui com todos esses nossos convidados presentes nesse estúdio, que é um estúdio que geralmente a gente faz os debates aqui nas eleições. Como está todo mundo acompanhando, a partir de agora você acompanha mais um confronto aqui de ideias, de argumentos, hoje com os convidados de partidos que já anunciaram candidatos ao governo do Estado. Por que você deve votar no candidato que eles estão defendendo? Por que os outros devem ser rejeitados e vetados pelo eleitor paraibano? É o que a gente vai saber aqui hoje com os nossos convidados, que eu começo a apresentar. Vou começar ali pela Tenente Rebeca, do PSDB, ela que está aí no partido do deputado federal Pedro Cunha Lima, que é candidato ao governo, e a Tenente Rebeca, que é candidata a deputada estadual nas eleições agora de 2022. Ao lado dela, o deputado estadual Hervásio Bezerra, que está aí no apoio, na defesa da candidatura do governador João Azevedo, do PSB, o deputado Hervásio, que é candidato à reeleição a deputado estadual. Do lado do deputado Hervásio, vereador de João Pessoa, Miquica Leitão, do MDB, ele que está aí apoiando e defendendo a candidatura do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB. Deixa eu ir para essa câmera aqui, porque a câmera vai mostrar agora nossos outros 2 convidados. Eu estou aqui com o professor Tássio Teixeira, do PSOL, candidato a deputado federal, e está defendendo a candidatura da professora Adjane Simplício, que é candidata ao governo do Estado pelo PSOL. E fechando o nosso quinteto de hoje à noite, você acompanha aqui a fala também do deputado estadual Cabo Gilberto, do PL, defendendo a candidatura do apresentador Nilvan Ferreira, do PL, deputado Cabo Gilberto, que é candidato a deputado federal, é isso, nas eleições de 2022. Todos esses aqui para a gente fazer o debate dessa noite. Deixa eu cumprimentar então, Tenente Rebeca. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Luiz. Boa noite aos telespectadores e vamos aqui bater esse papo essa noite. Bom demais. Deputado Hervásio, obrigado mais uma vez nesse debate aqui no Frente a Frente. Boa noite a você, Luiz. Em seu nome eu cumprimento toda a direção da emissora, desde o empresário João Gregório, a parte técnica, os produtores do programa, cumprimentar a colega deputada Rebeca, meu colega de parlamento Miquica Leitão, hoje na Câmara Municipal, Tássio Teixeira, já candidato algumas vezes, figura pública conhecida de todos nós, abraçar e cumprimentar também o Cabo Gilberto e, obviamente, aos telespectadores que nos acompanham nesse debate. Vereador Miquica, muito boa noite, seja muito bem-vindo, primeira vez aqui no Frente a Frente. Boa noite, para mim é um prazer estar aqui no Frente a Frente, já que eu sou vivo em casa assistindo seu programa, Frente a Frente, não perco todas as segundas, Dá boa noite aqui a Tássio, que um guerreiro, já foi candidato a governador e outros cargos também, ao Cabo Gilberto, a nossa amiga Tenente Rebeca, que é candidata estadual, e o meu
ex-colega de Assembleia, Evásio Bezerra, no tempo que eu fui deputado, era deputado comigo. E Kika, que é candidato a deputado federal. Também é candidato a deputado federal, professor Tássio, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite Luiz, boa noite à debatedora, os debatedores que a gente vai ter a oportunidade de conversar no dia de hoje. Boa noite aos trabalhadores e trabalhadoras da TV Arapuã. Boa noite a todos os telespectadores, todas as telespectadoras que nos acompanham. Boa noite, companheira Adjane Simplício, pré-candidata ao governo, que veio comigo hoje aqui para os estudos. E boa noite ao presidente Lula. Bom, fechando, Cabo Gilberto, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Tá ok? Tá ok. Eu que agradeço, Luiz Torres, pelo convite, agradecer o sistema Arapuã de Comunicação, a Tenente Rebeca, o deputado Evásio, o vereador Kika e o professor Tássio. Satisfação imensa e boa noite especial a todos os telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado. Ok, todos apresentados, então, sem mais demoras, vamos começar nosso debate. E Cabo Gilberto, vou começar agora dessa direção. Por que é que a Paraíba deve votar em Nilvan Ferreira para governador? Porque, sem sombra de dúvidas, é o melhor candidato, pré-candidato ao governo do Estado, tem as melhores propostas. Na área da educação, iremos atualizar ele de tudo o que precisa ser feito para melhorar, como também na saúde pública, que é um caos no estado da Paraíba, 12 anos sendo comandado pela Orcris Girassol, através do PSB, tanto mal fez essa Paraíba. A infraestrutura, que foi tantas promessas por parte do governo, está hoje várias reclamações da população da Paraíba. A saúde não precisa nem falar. Foram várias promessas e sequer foram concluídas. Mas o nosso pré-candidato já se comprometeu e precisamos dar uma oportunidade a Nilvan Ferreira como governador do Estado para governar a Paraíba da mesma forma que o presidente Bolsonaro governa o nosso país. Iremos auxiliar diretamente na segurança pública, que onde passamos a população pede socorro. Infelizmente, o governador João Azevedo, 12 anos da mesma gestão, e a Paraíba precisa ser libertada, Luiz Torres, com o nosso pré-candidato Nilvan Ferreira do PL. Tenente Rebeca, por que o deputado federal Pedro Cunha Lima deve ser o governador da Paraíba? Luiz, boa noite mais uma vez. Luiz, para mim é bem claro isso, sabe? Pedro, ele é um político diferenciado, ele é um político que, em 8 anos que ele tem de vida pública, ele pôde ser exemplo de política, e quando eu resolvi ingressar na política, eu procurei estar ao lado dessas pessoas. E para mim, além de tudo, Pedro, ele é o político, o deputado que sempre foi a favor da educação, né? Ele encabeçou a comissão da educação lá na Câmara Federal e ele pôde dialogar com todos os partidos, com todas as lideranças, e chegaram ao denominador comum, que foi aumentar o recurso para a educação básica. Por exemplo, a minha mãe é professora da educação básica. Eu sou fruto da educação pública. Então, eu não tinha como não estar com Pedro nessa caminhada, e eu acho que Pedro, sim, é a melhor opção que a Paraíba tem hoje para governador, e eu estou com Pedro. Professor Tássio, agora eu faço a mesma pergunta no caso da professora Adjane Simplício. Por que ela? Vamos lá. Primeiro, que é uma pessoa que conhece a nossa realidade da Paraíba, é uma professora, não tem nenhum alinhamento com gestão municipal, estadual ou federal, não é uma filhote das oligarquias que tentam chegar em um abraço de afogados com a atual ultradireita para tentar enganar a população, não responde a nenhum escândalo por falsificação de roupas de marca, é uma professora que luta pelos direitos das mulheres, é uma ativista cultural, é uma mulher mãe de família, é uma figura carinhosa, uma amiga e que tem disposição para fazer a transformação desse Estado. Não se escondeu, como faz a gestão estadual, através da gestão da pandemia, não tem envolvimento com a velha política, ela é uma novidade. E é uma pré-candidatura ao governo do Estado, a única da esquerda, sem amigo golpista, é uma pré-candidata que está junto
como pré-candidato à presidência da República, o presidente Lula, que vai inclusive fazer o lançamento oficial da pré-candidatura no dia 7 agora desse mês, no sábado, às 10 da manhã. E é uma guerreira que pode, por não ter nenhuma relação com isso que a gente tem visto na política do nosso Estado, transformar a realidade das mulheres e dos homens, jovens, adultos, idosos, idosas do Estado da Paraíba. Aí, deputado Evásio Bezerra, por que a Paraíba deve reeleger o governador João Azevedo? Eu acho que, Luiz, o principal ponto é o equilíbrio. O equilíbrio, a sensatez do governador e de seu governo. O deputado Cabilberto fala na saúde. Na saúde, para nossa felicidade, o governo da Paraíba foi referência. Foi e continua a ser referência. Todos se recordam o que era o trauma no passado e que agora, se o deputado Cabilberto, ou se qualquer um outro companheiro que for falar, tem que falar de bem. Na parte de educação, a Paraíba também foi referência no ensino à distância, inclusive no ensino remoto. Primeiro lugar no país, ultrapassando aí metrópoles, estados bem mais poderosos do que a Paraíba. Em estradas, a malha rodoviária nossa é infinitamente melhor do que a de Pernambuco, do que a do Rio Grande do Norte, uma das melhores do Nordeste. Existe dificuldade? Existe. Isso diante de toda uma pandemia. Por falar em pandemia, nós assistimos aqui os nossos vizinhos pernambucanos, norte rio-grandenses, alagoanos, isso para ficar apenas no Nordeste. No sul do país aqui a coisa foi complicada, sendo o pior estado Manaus, em função de muitas mortes por falta de oxigênio. Na hora que precisou montar o hospital de campanha, o governador montou o hospital de campanha ali nos arredores do Hospital Metropolitano. A vacinação, na hora que o governo federal entendeu de mandar a vacina, com toda a resistência e negacionismo, mas na hora que a vacina chegou, o governo montou uma força-tarefa de modo a que essa vacina chegasse na ponta, chegasse nos municípios. E por uma questão de justiça, eu devo dizer que os nossos prefeitos, todos, independente de coloração partidária, foram extremamente eficientes. Daí porque a Paraíba não passou por momentos difíceis, terríveis, pacientes morrendo por falta de oxigênio ou por falta de UTI, nós sabemos disso. E a nossa rede hoje é uma rede de assistência que não deixa a desejar nem a São Paulo. Daí que é um hospital de referência, o Hospital Metropolitano, em neurologia e em cardiologia principalmente. Então, isso na área da saúde, na área de infraestrutura, educação, já falei. Na assistência social, você veja 149 municípios com o programa Tá na Mesa, além de grandes cidades como João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos, a assistência com café da manhã, com o almoço e com o jantar, isso de forma digna, que nem um dos deputados mais atuantes, mais aguerridos, mais críticos do governo, como Cabilberto, sequer fez qualquer comentário, qualquer queixa, deputada Rebeca, a respeito desse grande problema, desse grande programa social que é o Tá na Mesa. Então, isso é a marca do governo João. Então, por isso é que João precisa... Como é? As 10 toneladas de alimento perdida, estragada do nosso estado, em meio à fome que a gente vê acontecer no estado. Aonde foi isso, Tássio? Eu não me recordo desse episódio. Você basta dar um Google e acompanhar um pouco aí as notícias recentes do nosso estado, desses alimentos estragados em meio à carestia, em meio à fome. Porque você falar em estradas, quando não conseguimos sequer abastecer o nosso combustível, quando se faz uma aliança com a gestão municipal, que aumenta cada vez mais as passagens de ônibus na nossa capital, o governo agora está concedendo saúde. Isenções de até 100% para baratear o custo da passagem em João Pessoa e na Paraíba inteira. Então, o candidato demonstra que não tem conhecimento das ações efetivas que toda a mídia noticiou isso hoje. Bolso, cidadão? Notou isso hoje. Você que vai lá na Promotoria da Saúde pedir ajuda por medicamentos básicos que estão faltando na gestão municipal ou 341 milhões foi quanto o governo do Estado investiu, Tássio. 341 milhões de medicamentos que não teria a obrigação do governo de dispensar, mas que vem por autorização judicial, além daquela cota de medicamento que vem do governo federal.
Eu estou falando com recursos do Tesouro, o governo do Estado tem empregado isso. Tem que ir para a Justiça, porque o governo não tem obrigação de dar esse tipo de medicamento. Não tem obrigação de dar remédio. Não tem obrigação de dar. Tem toda, na Lei 8080 do SUS, tem lá o que é a atenção básica. Aí é o que vem da Justiça. Tanto vem para os municípios como vem para o governo do Estado. E o governo do Estado tem cumprido a todas as ordens emanáveis da Justiça. Nesse quesito, pode ter certeza que os dados demonstram a total responsabilidade e solidariedade do governo João Azevedo. Vamos aprofundar esse tema. Só para fechar essa rodada, a Biquica Leitão, falta dizer porque que a Paraíba deve votar em veneziano Vital do Rego para o governo. Primeiro, queria agradecer aqui ao deputado Evandro Bezerra de ter lembrado do Hospital de Trauma, que foi o MDB quem construiu, né? E veneziano vai construir o hospital... Sim, foi Zé Maranhão. Zé Maranhão que construiu o Hospital de Trauma. Metropolitano? O Hospital de Trauma, senador Humberto Lucena. Sim, porque era metropolitano. Salão no Trauma, e veneziano vai construir o Hospital de Trauma do Sertão, né? Veneziano é o candidato mais preparado para governar a Paraíba. Ele foi prefeito de Campina Grande 2 vezes, foi eleito em 2004, e para você ser reeleito, você sabe que a reeleição é uma coisa muito difícil. E ele foi reeleito com a maioria dos votos que teve no primeira eleição dele. E saiu de Campina com mais de 80% de aprovação, né? Hoje é vice-presidente do Senado Federal, com um trabalho exemplar, né? Trabalhando para os 223 municípios, sem perguntar a qual é o prefeito, se vota no A, no B ou no C. Ele tem trabalhado pela Paraíba incansavelmente, e mandado recursos para a Paraíba. Veneziano está preparado para governar a Paraíba e vai retomar as obras da Transparaíba, que está parada, que começou no governo de Ricardo Coutinho e está parada, mas ele vai retomar e vai reconstruir, porque a água do São Francisco tem, só está faltando que a pessoa tenha a iniciativa, que o governo vá lá e faça valer a pena. Veneziano tem esse sonho, ele está obstinado a governar a Paraíba, juntamente com o companheiro Lula, que vai ser o parceiro dele. Lula vai ajudá-lo, além de votar nele, já declarou o voto em veneziano várias vezes, e todo dia tem que declarar, que aí se não declarar todo dia não vale. Vai governar junto com o veneziano e a Paraíba vai se transformar num canteiro de obra. Vai ser obra em todo canto, agora obra para funcionar. O Lula só se cuida, porque de onde veio um golpe pode vir outro, né? Ele já tem trajetória nessa caminhada, infelizmente. Foi um dos responsáveis pela retirada da presidenta Dilma de uma forma desleal. Isso a gente conhece. Tem o senador veneziano? Na Paraíba, sim. Né? Então, preciso ver o que cada um já fez nessa caminhada. Vocês de Campina Grande, eu lembro que na saída da gestão, inclusive, lixo era uma marca que estava sendo tomada também em Campina Grande, exatamente nesse momento onde ele saía da gestão municipal. Foi um momento onde o São João viveu um grande passo de privatização, que, diga-se de passagem, é marca do PSDB, dos Cunha Lima, né? Junto com o PMDB, dos Cunha Lima, que inclusive votaram na deforma da Previdência de Bolsonaro, na retirada de direitos trabalhistas de Bolsonaro, tem votado no Congresso Nacional com esse antipresidente que ataca cotidianamente a vida do povo brasileiro. Tem ampliado a fome e a caristia. Então é importante a gente olhar as legendas e a história. Veneziano saiu com mais de 80% de aprovação do governo dele. Esse negócio de lixo foi até os adversários que jogaram no meio da rua para dizer que tinha sido ele, para botar defeito nele. Já que ele não tinha defeito, é político. Quando não tem defeito, você arranja um e bota para ver se cola. Mas com o veneziano não colou. O telespectadores interessante é que vocês se recordam, eu hoje até conversava rapidamente com o deputado Cabo Gilberto e dizia que essa campanha será extremamente difícil em todos os níveis, inclusive para a presidência da República. Lula tem uma margem muito grande, as pesquisas mostravam isso, essa margem diminuiu, nós temos que convir que diminuiu, que não tem nenhuma criança, o telespectador acompanha hoje as redes sociais, noticiário de canais abertos e canais fechados, mas a verdade é que um exemplo está aqui com o MDB de hoje, que há tanto tempo o governador João Azevedo tem dito, até antes, muito antes, deputado Tasso,
da pré-candidatura de veneziano, João já manifestava de forma pública o seu desejo em votar em Lula. De repente, não mais do que de repente, uma ala radical e xiita mesmo do PT, que não tinha nem maioria no diretório, e houve agora uma nova intervenção no PT, além daquele ato, e eu digo aqui com propriedade, covarde com um amigo, um companheiro como Anísio Maia, mais de 40 anos de dedicação, e eu acompanhei toda a luta de Anísio, de Anselmo e de outros militantes do PT. O que é que Anísio pregava, Tássio? A candidatura própria do PT. Por isso puxaram o seu tapete, ele foi humilhado, mas veja a postura e a conduta do ser humano. Ele continua apoiando e defendendo a candidatura de Lula. Hoje, filiado ao PSB, filiado não ao foi PSB. Lula, foi os contra-cheques lá no governo. Mas demonstra... Contra-cheque no governo? Demonstra, viu? Mas aí, a postura do MDB é de não querer que João vote. Não, João pode votar. Não querer que João vote. Lula jamais, Miquica, vai deixar de subir no palanque de um dos governadores mais bem avaliados do país. Jamais vai deixar de querer subir nesse palanque. E até você viu a guerra por conta de uma simples foto e de várias conversas que nós tivemos, e eu acompanhei isso na mesma Isso é um sala. braço do debate, mas só perguntar aqui, Lula vai ficar com quem? Com o João ou com o veneziano? Lula. Pode Jane Simplício, por que tirou ela dessa parada aí? Tem outro lá correndo por fora? Claro. E essa questão de foto na política, Luiz, é uma coisa interessante, né? Porque a Djane começou agora nessa vida mais pública, já milita politicamente nos direitos trabalhistas das mulheres há muito tempo, mas agora é a primeira vez que ela vai a uma disputa majoritária, logo ao governo do estado da Paraíba, e ela vai para um palanque onde vai estar João, onde vai estar veneziano e onde vai estar a Djane, a única candidatura de esquerda. Vocês vão mulher, subir nesse palanque? Sem alinhamento. Vamos sim. Vai subir nesse palanque? Vamos sim. Ela vai ter essa foto onde no futuro político dela, possivelmente algumas pessoas queiram passar na cara, você estava do lado de João e de veneziano e tal, mas na verdade não. A Djane vai estar nessa foto porque ela está do lado do presidente Lula, está do lado de quem conseguiu garantir as 3 refeições para a população brasileira. E os dois não estão? Não estão? Os dois não estão? Mas um já teve num golpe e o outro que anda com outros Lula já parceiros declarou que não são nem apoio tanto, a veneziano. Já, por isso que eu estou dizendo que E o palanque vai João ser o declara mesmo. que vota em Lula. Sim, por isso que eu estou dizendo que o palanque é o mesmo. Ninguém está Luiz, negando isso. São 3 candidaturas. Veja, o que Evásio falou, eu discordo totalmente dele. Não vai ser difícil a eleição esse ano, Evásio. O povo vai escolher o presidente Bolsonaro. Não tem nem o que comentar disso aí. Você acha que eles estão brigando por nada? Os 3 aqui querem Lula de todo jeito. A pesquisa só dá Lula, rapaz. Pesquisa, se fosse por pesquisa, o presidente Bolsonaro não estava no comando do país, que foi eleito democraticamente, que a ala radical da esquerda não respeita a democracia. O presidente que fez tanto na pandemia, comprou todas as vacinas. Mais de 6 meses. O governo do estado... Ele tomou vacina, ele deu um bom exemplo, tomou vacina. Eu escutei atentamente, isso aí é um direito dele, eu escutei atentamente os senhores, me escutem também, é importante para a democracia. Os senhores falam tanto em democracia. O presidente... Você está muito nervoso, cara. Não. Porque aqui a gente conversou em vários momentos, assim, entrando na fala do outro, dialogando, e eu você comecei fica a falar nervoso agora. desse jeito. Não, tenha calma. Só falar do Bolsonaro, você fica nervoso. Não fico nervoso não. Quem está nervoso são os senhores que estão disputando Os governos um estaduais vice-condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não vi os senhores falando de democracia e colocando uma nota sequer para defender a Constituição que foi rasgada pelo Supremo Tribunal Federal. O governo João fechou o seu emprego, acabou sua empresa, deixou um caos e agora vem com um prato de quentinha azeda para dar ao povo, tirar os cartãozinhos que tinha e agora é a quentinha. E o governo do presidente Bolsonaro, que é um homem sério, correto, e está agindo certo. Isso é fala que não sabe que é fome, cabo. Nos outros países precisam da quentinha. Nos outros países. Toda a diferença que a gente tem. Então o senhor está defendendo José Vereador. Toda a diferença. Nos outros países, o povo precisa de comida. nos outros países eles culpam a pandemia. E aqui no Brasil eles culpam quem? Você tá o presidente Bolsonaro. O povo que quer Todos estão unidos para derrotar o presidente Bolsonaro, mas esse vai ser eleito no primeiro turno. Porque nunca, só um minuto, comandante, nunca foi tão fácil escolher um lado. Você vai ter de um lado um ex-condenado que foi processado, condenado em 3 instâncias, que fala que policial não é gente, que fala que mulher tem grelo duro, que desrespeita o nordestino, que desrespeita a população, que desrespeita os meios de comunicação, tá falando do Bolsonaro. Quebrou o país totalmente. Eu não sei como o país está de pé ainda. Todas as estatais deram prejuízo no governo do presidente Lula e o povo vai saber escolher o presidente Bolsonaro e vai vencer no primeiro turno, porque
O lugar de presidente Lula, ex-presidente Lula, é na cadeia. Ô Luiz, nós temos que registrar aqui a agressão infeliz do deputado Cabo Gilberto. Claro. Ele ataca a pequenos empresários que participaram de uma licitação pública de vários partidos políticos, alguns podem até ter militância política, mas são empresários que apresentaram toda uma documentação e que eu discordo frontalmente. Você fala em relação ao Vamos programa Tá na Mesa? respeitar, não é quentinha podre. Luiz. Quentinha podre é uma agressão dura Você já contra comeu quentinha do trabalhadores. governador? Luiz, Chega lá nas praças. Se chegar, e pra que ele colocar não nas tem nenhum praças? problema, eu não que não, coloco seja o nas primeiro a praças, eu não vou denunciar. subtrair E pra uma que ele quentinha coloca de nas quem praças precisa, pra não. mostrar ao povo? Porque na hora que eu Não for era o querer me cartãozinho que- mostrar não era o e comer cartãozinho- uma quentinha para não era o fazer, cartãozinho que fazer tinha? jogo de cena, Não era o cartãozinho eu que estou tinha? tirando da boca os aliados dele? de um cidadão, de um mendigo que Aí precisa, tirou o que cartão precisa- e colocou que as precisa se quentinhas alimentar. na praça Eu acho, pública deputado para Carlos, colocar todo mundo para nós temos que ver o respeitar. pão e si que eu estou respeitando. Nós temos que respeitar Eu estou as respeitando. pessoas. O O pão e senhor circo do desrespeitou governador aqui nas empresários praças das cidades. de 149 na praça para mostrar o quê? municípios da Paraíba. Para dizer que está matando a fome do povo. 149 O povo sabe. Rebeca, Luiz, entende, olha, Rebeca? deixa Vamos eu lá. dizer uma coisa. Para mim, Pedro é a melhor opção, justamente por isso, quê? porque Pedro representa um debate ético, um debate salutar, para debater ideia, para levar a Paraíba para frente. Meu E amigo, nem a a Lula Paraíba... nem Bolsonaro. Ética não é uma marca das famílias levar a Paraíba Cunha, né? para frente, porque Já não condenado, adianta a gente estar debatendo esse questão, a sim, gente tem que condenado e debater penalizado. ideias, a gente tem que debater ideias, a gente tem que levar a Paraíba para frente. Rapaz, vamos mandar a Paraíba... Cadê o turismo da Paraíba, homem? Cadê a educação da Paraíba? A Paraíba foi a última a voltar, as escolas a voltar presencial. O aluno da escola pública está A prejudicado. propósito, Tenente Rebeca, na segurança pública, o deputado Pedro, como candidato ao governo, tem proposta para a segurança pública? Se ele fosse me ouvir, ele ouviria que propostas para a segurança pública na Luiz, Paraíba? olha, esse foi um ponto que eu disse a ele. Eu disse, olha, eu tô com você. E eu disse a ele, olhando no olho dele, eu disse, olha, eu tô com você. Agora, a segurança pública da Paraíba tem que ser resolvido esse problema. E é um problema que João tratou de todo jeito. A polícia passou 2 meses na rua, gritando, tentando ser ouvido, encabeçada por esse rapaz aí, tentando ser ouvido, e João nem sequer chamou os policiais para serem ouvidos, nem sequer deu ouvidos, né? Ficou sentado na cadeira do jeito que ele estava e tratou a polícia do jeito que ele tratou, e a Tenente Rebeca, polícia... A grande reivindicação da polícia, o deputado Cabo Gilberto na Assembleia, eu nunca procurei desqualificar esse seu trabalho como lutador, até antes de ser detentor de mandato parlamentar. Mas a grande luta era de justamente dar o mesmo benefício aos pensionistas e aposentados. Não, eu discordo, deputado, porque é o Muitos seguinte... pensionistas era Olha, uma deixa grande luta, eu mas falar, deixa eu ele falar. não resolveu. Deixa É eu uma grande falar. luta. Ele não resolveu. Olha, É claro que resolveu. deixa eu falar, Resolveu, deputado, resolveu. deputado, Pois não, me dê a pois chance não, de falar. pois não. Olha, o problema da polícia não é isso aí, não. O problema da polícia não é isso aí, não. E ele nem problema da sequer polícia, ouviu, qual era, nem deputada- sequer ouviu. deputada O senhor Rebeca, pode deixar eu qual era? falar? Posso, sim, Deixa sem eu falar, problema. porque com vocês aqui, né, me dê a chance. Olha, Pedro, ele pelo menos, ele é aberto ao diálogo, ele consegue dialogar com ética, para tentar encontrar uma solução adequada. Do jeito que João tratou a polícia, não foi adequado, deputado. O senhor tem que reconhecer isso. Infelizmente, a forma como o Cabo Gilberto e o movimento dele fez também não. Não, ele mas... ele debochou de trabalhadores Ele que não fez o queriam entrar trabalho no dele, plantão. ele fez o trabalho dele, Teve professor. Ele é ato onde deputado e representava a polícia. policial militar que é da esquerda, acabou sendo retirado do ato por conta da forma como ele sai do ato, na hora que ele vai falar, desce e articula para vaiar uma pessoa que pensa diferente dele. O senhor tá- partidarizou a polícia militar. o senhor tá faltando com a Cidadão, verdade, em tá? Não janeiro e teve nada fevereiro, disso aí, o em senhor tá- janeiro e o fevereiro, senhor tá mentindo, a faltando com a violência no verdade. estado Isso da é feio Paraíba pro senhor. cresceu Ninguém articulou nenhum tipo de vaia. por conta desse Você que o processo. deputado foi oportunista? Oportunista, sem sombra de dúvida. Oportunista é o senhor que defende invasão de terra, de propriedade privada, não respeita ninguém. cresceu Inclusive, todas as suas ações foram arquivadas pelo Ministério 14,63%. Público. Mostra que o senhor estava Não. errado. Que o senhor mente. Agora você está mentindo. O senhor mente, O o processo senhor não falta foi com a verdade. arquivado. Eu não articulei vaia com ninguém. Processo População da continua em Paraíba, andamento. vejam só o que o deputado Exatamente Evasio pela falou. forma como ele levou O violência para dentro da sua casa. o governador não atendeu. Ele colocava o publicamente maior onde estava problema acontecendo da o segurança plantão, onde não pública. tinha plantão, Isso é e obrigação o ladrão ia dele exatamente fazer. para lá. Ele deixava onde tinha apenas 2 Vamos policiais tentar aqui. militares, O governo- dizia onde isso estava Vamos tentar, acontecendo, vamos tentar aqui. e esses policiais militares eram colocados em Gilberto, risco. conclui pra- Esse foi o seu papel com a violência na Se cidade ele da Paraíba. permitir, não, só falta com a verdade. O senhor precisa se informar melhor, porque isso aí não foi dessa forma. O senhor que defende o trabalhador, ficar com esses argumentos é feio pro senhor, o povo está vendo aí.
Deputado Evásio. Nenhum candidato Só um defendeu minuto, a por polícia gentileza. militar mais do que Eu defendi, o senhor defendeu nada? O senhor está Nenhum faltando com a verdade aqui, dizendo que eu... Quem está mentindo é você, dizendo que que eu os articulei processos não vaia, foram dizendo, arquivados. dizendo que eu articulei vaia, pelo amor de Deus, Tássio. Tem os vídeos. Fale, prove. Tem os vídeos. Evásio, o senhor falou que o governador atendeu o maior problema da polícia, não atendeu. O maior problema da polícia hoje é a paridade e integralidade, que é uma determinação constitucional e da Lei 13.954, tão debatida e que gerou todo esse caos por parte do Estado. Os defensores do governo, os fantoches do governo, porque está sendo fantoche do governador e de Lula. Fantoche? É um fantoche, porque Essa é risível. o governo não tem... O Essa governo, é risível. Ele fazia... O pessoal tem feito oposição ele fazia o que foi chamado várias ele vezes fazia o que o pessoal do governo queria, que não dava cara, ele que dava cara. A contradição do Não deixa eu só concluir, que eu não concluí. O professor Tassi aqui que disse ser tão educado, não deixa a gente concluir, eu não interrompi ele nem um minuto até agora. É porque ouvir mentira é difícil, cara. Não, o que está mentindo é o senhor. Ouvir mentira é difícil. Veja só, população da Paraíba. O deputado Evásio, por isso que ninguém queria debater a segurança pública. E ele reconhece isso, que eu tenho o maior respeito pelo senhor, deputado Evásio. Mas o governo não resolveu o maior problema da segurança pública, que é a paridade e integralidade. O policial perde a metade do que ganha quando vai para inatividade. O governador só resolveu 20% do que era 100%. E hoje os policiais ficam com esse problema enorme que só o Estado da Paraíba tem, por conta da gestão caótica do governo Girassol, João Azevedo, que... Eu sou obrigado a concordar com... Como ele não ouviu as reivindicações, Evásio, não resolveu o problema e está hoje... A dificuldade é enorme. Vou concluir. E ninguém melhor... A questão do extra que Tássio falou aqui, extra é voluntário, tira quem quer. Os policiais não podem ser responsabilizados pela falta de efetivo durante 12 anos, com 2 concursos apenas. O governador João prometeu um a cada ano, só fez um. E você acha então justo a conta não bate. policiais militares? Não é obrigado a tirar extra. Eu só preciso informar da legislação para debater. Expor os policiais militares que querem fazer é o justo. extra? Não, eu não expõe ninguém não. O senhor que está dizendo isso aí. Não, os prints tudo foram entregues exatamente não debate não, amigo. Eu estou falando com o Evásio aqui. O senhor quer aparecer, fique tranquilo, o senhor vai aparecer. Fique tranquilo, o senhor vai aparecer. O senhor gosta de aparecer, o senhor vai aparecer. Então, Evásio, Por favor, conclui. o governo não resolveu o maior problema da segurança pública, continua um caos do mesmo jeito, e ele não atendeu às nossas solicitações. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E Tássio, eu afirmo e provo, porque ele era matéria toda hora na Paraíba, por parte do governador, quando tentou me processar, que foi arquivado esses processos, Não foi. porque o Ministério Público sequer ofereceu denúncia, porque não tinha nada. Só tinha as narrativas de sempre, como eles fazem, o PSOL, o partido que invade propriedade privada, o partido que não respeita a família, que não respeita o nosso país e não respeita a democracia. Falam bonito, o professor fala muito bonito, o professor Tássio, para tentar enganar você, cidadão. Por isso que quando sai nas eleições, a votação não convence as pessoas, porque o povo sabe que não é verdade o que fala. E ninguém melhor, deputado. Deixa eu fazer isso. Olha, veja só. O deputado Cabo Gilberto tem 2 discursos. Porque ele, usando a tribuna da Assembleia, enalteceu pontos de avanço do governador. Todos sabem, os policiais militares sabem, a Tenente Rebeca sabe que Coronel Maqui, Coronel Francisco sempre foram referências no comando de ações, de disputas para benefício da Polícia Militar. São homens decentes, honrados, um vinculado ao MDB, que eu acho que é Coronel Francisco, não sei o partido de Coronel aqui, perfeitamente legítimo, mas sentaram quando a Tenente Rebeca disse que não houve diálogo sim, não poderia haver diálogo com o Cabo Gilberto, porque ele não queria o diálogo. Ele fazia justamente o que disse Tássio, o movimento para se beneficiar politicamente. Eu cheguei a dizer isso. Isso é provado. Os áudios que ele assumiu, os áudios não. Aí Vossa Excelência falou, tem que ouvir. Eu ia ficar calado com o que eu Não, mas tem que ouvir Vossa Excelência. Eu não parei para ler ouvir. Pode falar, fica à vontade. Tem que ser. Democracia é assim. Pode falar. Democracia é assim. O senhor tem que ouvir o que não lhe agrada. Então o senhor procurou se beneficiar sim. O telespectador sabe que isso é verdade. Os áudios que vazaram e que Vossa Excelência assumiu. Eram em grupos públicos. Vossa Excelência assumiu esses áudios. Que nós não queremos ter, porque quem não tem passado não pode ter futuro. Querer a referência de Pedro Cunha Lima, quando naquela época não existia colete, não existia munição, os carros, se o prefeito botasse gasolina, não andava, não tinha bateria, não tinha pneu. Foi o governo onde eu mais trabalhei e lutei na minha vida, que já pertenci
aos quadros do PSDB, mas era muito difícil defender, deputada Rebeca. No início da campanha, o deputado e candidato a governador Pedro Cunha Lima procurou se esquivar do pai. Isso foi um fato concreto, não há quem possa contestar. Agora não. Agora ele já está falando no pai. Eu acho que todo filho, apesar dos erros, o governo dele também teve acertos. Não vou dizer aqui que só teve erros. A missão do deputado é muito difícil. Eu queria só concluir. Mas é um fato que a Paraíba conhece o que eu estou dizendo. Não estou fazendo aqui acusação. Eu estou falando de fatos que foram reais na polícia e na política da Paraíba. E aí Pedro já mudou o discurso. Ele agora já usa o nome do pai, já faz referência ao pai, mas no início da sua pré-campanha ele tinha a maior resistência. Isso é um fato público e notório. Deputado, olha, quem conhece os problemas da polícia é a polícia. Não adianta querer ouvir um cidadão tal, o coronel Maqui. Quem sabe dos problemas da polícia é a polícia. Eles não são da polícia, não? Tem que ouvir representante da polícia. Por que não recebeu o cabo? Tem que ouvir quem estava ali querendo ser ouvido. No entendeu? governo de veneziano vai haver diálogo. E Pedro, ele é o político que ele dialoga com ética, ele dialoga com seriedade e foi o que eu disse a ele, eu disse, olha, tem que resolver o problema da polícia com um plano de carga e carreira bem definido, com a integralidade e paridade. É isso que a polícia precisa. A polícia não precisa de coisa... Tem que resolver o problema. E resolve como? Com um plano de carga e carreira. Agora, ouvindo os policiais, ouvindo as associações, ouvindo as pessoas que estão ali envolvidas naquele processo. Não partidarizando uma instituição tão importante como a Polícia Militar. Deixa eu trazer outro tempo por causa do tempo. Você falou aí em problema, hoje é dia 2 de maio, ontem foi o dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia do trabalho. E aí, naturalmente, quem está nos acompanhando certamente sabe que um dos problemas desse país, aí vamos aqui para Paraíba, é a questão do emprego. Os candidatos a governo de vocês têm debate sobre isso? Quem pudesse falar aí rapidamente do debate da proposta de cada um em relação à geração do emprego no estado da Paraíba? Com certeza, Luiz. A Paraíba, Luiz, ela é muito bem colocada hoje no ranking nacional. No Nordeste, a Paraíba fica em segundo lugar do ranking. De geração. Porque foram muitas as empresas que o governo atraiu para cá, para o nosso estado. Que fechou muita empresa. De energias eólicas, de energias solares. A prova disso é que hoje as terras são extremamente valiosas lá em Santa Luzia, em função desses equipamentos que estão sendo montados. São firmas que vieram aí do Centro-Sul, que se instalaram na Paraíba com a dispensa que tem que haver e o fortalecimento na redução de ICMS e até nas terras para a alocação dessas empresas. O Magazine Luiza hoje tem uma central de distribuição para todo o Nordeste e escolheu aonde? Escolheu aqui a Paraíba. Nós temos a Colgate, nós temos empresas distribuidoras de combustível que vem montando grandes empresas. No polo de estofados, tem um polo que está sendo construído, edificado aqui, de mais de 1.500 empregos em Santa Rita. Essa firma já está trabalhando com um galpão de 10 mil metros quadrados e pedindo ao Estado um novo terreno para edificar um dos maiores centros do país em móveis e estufados. Quer dizer, hoje o governador assinou, em parceria com o prefeito Cícero Lucena, com a AIC, mais 3.800 empregos diretos. O primeiro emprego na área de tecnologia, na área de informática e de telemarketing. A Paraíba da AIC, só perde para a Bahia. E hoje o governador e o prefeito Cícero faziam ali um desafio para que a Paraíba e que João Pessoa se transforme no primeiro estado e na primeira capital com o maior número de empregos concedidos por essa empresa. O deputado Pedro Cunha Lima, junto com o antepresidente da República, Bolsonaro, fizeram essa reforma trabalhista que tirou muitos direitos do povo trabalhador com o argumento de que iria gerar mais emprego. E no final das contas nós temos o maior índice de desemprego da história do nosso país. E não é por conta da pandemia, sabe? Quando era em fevereiro, nos dados atualizados antes da pandemia, já estávamos com 12,4% de desempregados no nosso país. Já era maior do que o nível de desemprego
das últimas décadas, já chegava ali ao período do começo do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí o Cabo ele acusou aqui o pessoal de invadir, né, e a gente ocupa terra improdutiva. Aqui em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena massacrou a comunidade de Dubai. Mulheres, homens, crianças, chegou ali já, sol mal tinha saído e já estava sendo agredida e violentada aquela população que foi jogada dentro de estádios, ginásios e escolas, em meio à aglomeração, sem ter as garantias sequer de saúde e de alimentação de todas essas pessoas. Deu total apoio àquelas famílias. Nós entendemos que um plano de obras públicas, por exemplo, que atenda à necessidade de habitação dessas pessoas que ocupam, não porque quer tirar o que é do outro, mas que quer ter o seu direito de morar, o seu direito de ter um abrigo, de abrigar o seu filho. Ao contrário do que a gente vê da família Bolsonaro, que pensa só na sua família e não na família do povo. Privilégios que ficam em torno dessa família única ali, dessa oligarquia dividida em alguns estados dos Bolsonaros, que ali sim não pensa nas famílias do povo, que assume as corrupções de rachadinha, que assume as corrupções de fantasma e que tudo quer jogar nas costas dos estados. Por mais que a gente faça oposição ao atual governo, tudo ele diz que é por responsabilidade do governo e não assume a sua responsabilidade com o alto índice de desemprego no nosso país. Dê apenas um exemplo de um movimento que atende à necessidade de habitação da população e, ao mesmo tempo, traz emprego para o povo do nosso estado como um todo. Olha, veja só, eu não posso concordar e ficar aqui calado e omisso diante da fala do candidato Tássio. Veja só, porque a prefeitura deu total assistência às famílias. Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, colocou equipes médicas para socorrer aquelas famílias, está construindo as casas de moradias dignas. Agora, está publicado aí, é fácil verificar, não precisa nem acessar o Google, é só acessar a um site aí de compra e vendas, porque ali é uma área permanente de preservação. Esse é o primeiro ponto, a área permanente de preservação. Para fazer resort pode. A área permanente de pra preservação. Para desviar 10 mil metros cúbicos de água por dia, permanente de preservação. Esse povo de fora vir. Eu estou falando específica de lá. Mas ali também é a mesma área, a continuidade ali. Uma área permanente de preservação. E eu pergunto, quais são as queixas dessa família na imprensa hoje? Por que não estão? Não continuam? Porque, obviamente, vem sendo prestada assistência de uma forma respeitosa pela prefeitura. Felizmente conseguiu construir um caminho de diálogo com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, movimentos sociais. Houve esse... Conseguiu, depois de toda a pressão social, inclusive do julgado nacional, que impedia que aquela desocupação fosse feita, que além de tudo foi uma ilegalidade o que foi feito pelo prefeito da capital, depois daquela pressão dos movimentos, da população, a forma como retirou aquela população. Já tendo decisão do Supremo, sim, as articulações dele no judiciário aqui, aí ele que tem que se explicar nesses espaços todos, né? Porque eu sei que no Supremo dizia, proibido desocupar, tirar as pessoas dos espaços de ocupação durante esse período. As pessoas e as instituições. E aí eu dizia exatamente isso. De acordo, é muito complicado. Não, Evásio, eu já dizia exatamente isso, que teve reunião depois disso tudo entre o Ministério Público. Vamos fechar aqui só. O deputado Gilberto pensar bem claro aqui é que a prefeitura deu e que a prefeitura vem dando total assistência àquelas famílias. Para a gente finalizar esse bloco. Perfeito. O senhor cidadão de casa está acompanhando atentamente o que o deputado Evásio falou sobre o governador do estado. Ele acabou com o seu emprego, fechou a sua empresa, pequeno, médio e grande empresário foi prejudicado como nunca. Dê uma voltinha aqui no centro da capital de todos os paraibanos, ou no centro das grandes cidades, as lojas estão para alugar ou para vender. Então, deputado Evásio, foi um desastre a gestão de João Azevedo. Perseguiu como nunca o trabalhador no estado. Graças a Deus que temos uma polícia comprometida, porque na Paraíba não teve um caso de abuso policial sequer, diferentemente do que ocorreu e observamos em outros estados. A polícia da Paraíba é a melhor polícia do Brasil. Infelizmente tem um péssimo gestor. Agora o nosso pré-candidato a governador, ele vai sim os moldes do que o presidente Bolsonaro fez na pandemia com o Pronamp, milhões de empregos preservados
por conta da pandemia e alguns governadores ditadores que fecharam o seu comércio e tiraram o seu emprego. Vamos fechar O nosso pré-candidato tem proposta para a área de emprego. Podem confiar no nosso pré-candidato. Quando fechava na época de Dilma, ou tinha desemprego na época de Dilma, era a presidenta, não eram os governadores. É uma onda essa turma. Nesse clima aqui, vamos fechar esse bloco. No próximo bloco, eu vou pedir para cada um dos nossos convidados aqui, vocês vão avaliar. Nesse bloco aqui, vocês falaram por que votar nos candidatos que vocês defendem. No próximo bloco, a gente vai colocar a fotozinha aí do candidato e vocês vão dizer por que não votar aí todos no candidato que vai ser exposto aí. Se você quer acompanhar, fica aí, é 1 minutinho só e a gente volta aqui nesse debate no Frente a Frente. A mesma